Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula sobre entrada de dados, vamos aprender agora como fazer para ler um texto até a quebra de linha. Então agora a gente vai poder ler um monte de dados, pode escrever o que você quiser, várias palavras, vários valores. Quando você apertar o Enter, aí sim aquilo que você digitou vai para uma variável do tipo string. Eu até coloquei aqui no material de apoio já um código exemplo para nós ganharmos tempo. Então vamos lá, eu vou copiar esse código aqui, vou vir aqui no nosso Eclipse e vou colar para cá. Ó. Vamos lá, eu vou dar um Ctrl A aqui para marcar tudo, Delete para deletar e Ctrl V naquele código. Vou apertar aqui o Ctrl Shift F para ele fazer a autoindentação do nosso código, olha só que bacana. Muito bem, então está aqui a declaração do nosso scanner, as três variáveis aqui, string S1, S2, S3. Aí, pessoal, para ler um texto até a quebra de linha, eu vou chamar o sc.nextLine. Então, eu vou chamar isso aqui para o S1, para o S2 e para o S3. E depois, para testar se realmente funcionou, eu vou imprimir as três variáveis na tela. Muito bem, pessoal. Eu vou limpar aqui a execução anterior e vamos rodar aqui o nosso programa. Vamos salvar e rodar. Vamos lá. Olha só, está esperando eu digitar. Aí, pessoal, eu vou fazer assim, então. Ó. Eu vou digitar aqui, bom dia, Enter. Boa tarde, Enter. E depois, boa noite, Enter. Olha só, dados digitados, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem simples, né, pessoal? Vale ressaltar que, se você usar apenas o Next aqui, ele vai ler apenas uma palavra. Para você ler a linha inteira, tem que ser o NextLine, ok, pessoal? Então, beleza. Para a gente finalizar aqui a nossa aula sobre entrada de dados, vamos falar de um macete aqui muito importante. Olha só, pessoal. Quebra de linha pendente. Como assim? Imagina que você tem aquele mesmo programa lá, só que antes de ler as três frases, bom dia, boa tarde, boa noite, você vai ler um número inteiro qualquer aqui. Então, olha só, eu declarei aqui a variável x do tipo inteiro e vou fazer um sc.nextInt antes de começar a ler as frases. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Vamos lá, vou vir aqui no meu programa, antes das variáveis aqui, ou depois, né, tanto faz aqui, eu vou declarar uma variável x. Muito bem, só que agora, antes de ler a primeira frase, eu vou mandar ler a variável x. Então, eu vou fazer x recebe sc.nextInt. Beleza. No final aqui, eu também vou mandar imprimir a variável x em primeiro lugar. Sysout, no caso aqui, x. Muito bem. Vamos testar isso aqui e ver o que vai acontecer, pessoal. Você vai ver que vai dar um problema aqui. Vamos lá. Vamos rodar aqui, botão direito, Run as Java Application. Está esperando eu digitar. No caso aqui, está esperando primeiro um número inteiro. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, 30. Maravilha. Próximo, eu vou digitar agora o bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Bom dia, Enter. Boa tarde, Enter. Opa! E olha só o que aconteceu. O programa nem esperou eu digitar o boa noite e já finalizou. Ele imprimiu aqui 30. Ele imprimiu aqui um string vazio e depois apenas o bom dia e boa tarde. O que aconteceu, pessoal? Aconteceu que, quando nós fizemos aqui o sc.nextInt, nós lemos aqui o número 30 e apertamos o Enter. O Enter, ele dá uma quebra de linha. E essa quebra de linha, ela fica pendente na entrada padrão. Como ela fica pendente, o que aconteceu? Quando eu chamei S1 recebe sc.nextLine, esse nextLine aqui consumiu aquela quebra de linha que ficou pendente na linha anterior. Então, o que aconteceu aqui na verdade? A variável S1 ela ficou com uma string vazia, porque o nextLine consumiu aquela quebra de linha que estava pendente, só que eu não tinha digitado nada entre o 30 e essa quebra de linha. Daí o S1 ficou vazio e depois ele começou a ler o bom dia no S2. Quando eu li o boa tarde no S3, o programa terminou aqui e ele mostrou os resultados. Então, pessoal, a gente tem que saber desse pulo do gato. Eu coloquei aqui no material de apoio, olha só.
Quando você usa um comando de leitura diferente do nextLine, seja nextInt, next, nextDouble, qualquer um que não seja o nextLine, e você dá alguma quebra de linha, essa quebra de linha fica pendente na entrada padrão. Se você então fizer um nextLine, aquela quebra de linha pendente será absorvida pelo nextLine, que foi o que aconteceu. Então, pessoal, como que a gente faz para resolver isso? Uma forma de resolver isso é você fazer um nextLine extra antes de fazer o nextLine do seu interesse. Como assim? Antes de fazer o nextLine aqui do S1, eu vou ter que dar um outro nextLine antes dele, para consumir aquela quebra de linha que ficou pendente. Então vamos lá, vamos testar aqui. Ó. Antes de fazer esse nextLine aqui, eu vou fazer um sc.nextLine sozinho aqui na linha anterior. Muito bem, vamos testar isso aqui e vamos ver se vai funcionar. Vamos salvar aqui e vamos rodar novamente a aplicação. Vamos lá. Vou digitar aqui agora então 30, em seguida bom dia, boa tarde e boa noite. Olha só, agora deu certinho. Muito bem, pessoal. Então assim nós finalizamos a nossa aula sobre entrada de dados. Nós aprendemos aqui o objeto scanner e as operações next, nextInt e nextDouble. E também um next seguido do charete 0 para ler um caractere. Nós aprendemos a questão do locale, que serve para você diferenciar o separador de decimais. E também como ler até uma quebra de linha com nextLine e também como limpar o buffer de leitura, que é consumir aquela quebra de linha que fica pendente. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!